Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal do Titio Rômulo. E caras, esse vai ser nosso primeiro vídeo falando de heróis, hein? Tá animado pra saber aqui as coisinhas, novidade? Então, bora lá, roda a vinheta. Então, meu povo, eu andei assistindo alguns vídeos aí do Simon e da galera que participa ali do podcast do Faithless sobre o jogo. Todos eles demonstraram algumas opiniões diversas e algumas opiniões deram match. E nessas opiniões que deram match, eu pude entender que foi o denominador comum dos heróis. E aqueles heróis que não se repetiram na indicação do Simon e das outras galeras lá que eu tava vendo, que fazem parte, né, que são sempre presentes no podcast do Faithless, eu entendi que era mais gosto pessoal, saca? Porque quando os heróis... vamos lá, quando um produtor de conteúdo ele faz algo pra vocês, sempre tem um toquinho daquilo que ele gosta. Falo isso de experiência própria. Porém, quando você consegue achar um padrão em vários vídeos, aponta para que aquele padrão é um padrão assertivo. Exemplo, se eu vou ali assistir 7 vídeos, né? Vamos colocar ali 8 vídeos. 8 vídeos, assim 8. Vamos colocar 10, vai. 10 vídeos, assistir 10 vídeos. Se nesses 10 vídeos um herói repete em 7 de 10, cara, aquele herói é bom mesmo. Não é gosto pessoal do cara. E assim por diante. Baseado nesse estudo, eu vou apresentar para vocês aqui alguns heróis que seguiram esse padrão nos vídeos da galera que tava fazendo podcast, né? Que discute sobre jogos, betas e tal, do pessoal da Faithless. Show de bola? Então, vamos lá. Bom, então o primeiro herói que vai chegar aqui pra gente é o Heimdall, né? Pra mim não ficar lendo as coisas, eu decidi fazer dessa maneira um PowerPointzinho, porque fica legal pra vocês seguirem, né? Então vamos lá, o Heimdall garante a sobrevivência absoluta contra os boss, né? Os chefes dos clãs. Qual que é o fator meta dele? O rei indiscutível do clã boss. Sua capacidade de aplicar Retaliate, né, que é o contra-ataque, em toda a equipe por 2 turnos, cria ciclos de danos massivos e inigualáveis no jogo. Aí eu tenho algumas mecânicas chaves que eu havia anotado e eu decidi fazer essas coisas bonitinhas aqui pra você. Ele tem o Intercept, que ele redireciona o dano letal de aliados para si mesmo. Ele tem o Escudo Absoluto, que fornece uma camada de proteção contínua para mitigar o dano. Cara, esse escudo, em 3 gameplay que eu vi, é absurdo. É absurdo esse escudo, tá? E ele tem uma sinergia de imprint. Qual é a sinergia de imprint dele? Imprint é aquele sistema que eu falei que você sacrifica o personagem para você pegar a passiva dele e colocar em uma arma, né? Então qual que é a sinergia de imprint dele? Combinando com a arma Forge Fire, ele vai dar redução de 10% do dano recebido. Ele se torna simplesmente uma muralha imortal, meu querido. Vamos pro próximo aqui, ó. Athena. Athena, ela neutraliza as ondas de inimigos com escudos inquebráveis. Nós estamos mostrando pra vocês os heróis lendários primeiro, tá? Depois a gente mostra os épicos e a gente tem um raro pra gente destacar, né? Qual é a função principal da nossa querida aqui, Athena? Escudo impenetrável. A melhor opção, né, de sobrevivência para Dungeon Crawling. Então a gente já tá pegando aqui alguns personagens que vão ter vantagens, que vocês vão conseguir se dar muito bem em algumas rifts, né, dentro do jogo. Uma delas, numa Dungeon aqui, é chamada Crawling. A Athena, ela combina a mais alta mitigação de dano de jogo com a capacidade de paralisar completamente as ondas inimigas. Quais são as mecânicas chaves que eu peguei aqui pra ela? Ela tem um multiplicador extremo, ou seja, seu escudo é baseado em incríveis 400% da sua defesa, garantindo uma proteção virtualmente inquebrável. Ela tem um controle confiável, que a sua habilidade de Ultimate possui 80% de chance de aplicar o que ele chama de Petrify. Ela vai petrificar, né, em todos os inimigos em área, como se fosse uma medusa, mas esse petrificar aqui é mais do medo, né, porque a Athena, a deusa da guerra, né, ela acaba petrificando de medo, de pavor, tá? Tática de Asgard, né? Habilidades de proteção que não podem ser removidas quando aplicadas em aliados da facção de Asgard. Então se você tá... Achei estranho, né? Na verdade achei curioso, porque a Athena é do Olimpo e ela dá benefício pra galera de Asgard, né? Achei interessante isso daqui. Vamos lá, vamos pro próximo lendário aqui. O próximo lendário é uma serpente, cara. Parece muito do lado aqui da América do Sul, nossa, né? Ali dos maias, dos astecas, por ali. Qual é a função principal dela? Velocidade, né? Aqui, como é que chama esse troço, cara? É Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, difícil de ler, né? Ela domina a meta através da velocidade e amplificação de dano. Qual é o fator meta dela? Essa serpentinha, cara, faz muito mais que qualquer outro suporte. Seu kit é projetado para acelerar a sua equipe enquanto aplica o que ela chama de Sharpen.
e aumenta o turn meter, né, que é a barra de turno, né, do seu personagem, garantindo os primeiros ataques cruciais. Aí, esse personagem é aquele personagem que vai entrar para combater os personagens de fé. Lembra? Velocidade versus fé do vídeo que a gente tem falado. E outra coisa, gente, cuidado para vocês, tem muita gente que confunde isso, né? Quando a gente fala suporte, muita gente confunde suporte com healer, né? Não tô dizendo que um healer não seja um suporte. É sim, tá? Mas o suporte aqui da serpente, ela tem cura? Ela tem cura. Mas eu acho que o suporte dela é mais na aceleração. Ela não é um apoio tático, né? Ela não é um suporte tático, ela tem porcentagem de cura, mas ela sim é um excelente suporte tático pro seu time. Vamos lá. Aura Global. Fornece uma aura de velocidade para todas as batalhas. Aceleração de escalonada. Sua habilidade padrão, sua habilidade núcleo, a mais forte, né? Acumula até 10, mais 10 de velocidade base por aliado, além de um bônus de 20%. Aí vem o sustento passivo dela, que eu te falei. Ela tem um fator de cura, tá? A cura é toda a equipe a cada ataque básico, com a chance de aplicar de novo o Petrify, né? Caso consiga um strong hit, né? Uma porrada mais forte. Vamos aqui para outro personagem lendário, que é o Apollo. Qual é a principal função dele? Cooldown. Ele vai manipular ali o tempo de cooldown dos seus inimigos. Fator meta dele: um herói obrigatório para o fim do jogo. Então, esse cara aqui foi unânime, cara. Naquele exemplo que eu dei pra vocês, de 10 vídeos que a gente assistiu, os 10 falaram de Apollo. Não tô falando que eu assisti 10 vídeos, tá? Eu assisti mais do que 10 vídeos. Só tô dando exemplo pra vocês entenderem como é que eu fiz a matemática pra colocar esses personagens aqui. Então ele é um herói obrigatório para o endgame. Ele é o único capaz de reduzir o tempo de recarga de habilidades núcleo padrão dos aliados. Criando loops táticos infinitos. Aí a gente tem 3 habilidades aqui que eu chamo de mecânica-chave, que é a redução de recarga, estabilizador de batalha e o equilíbrio de divindade. Vamos lá, redução de recarga. Sua ultimate zera ou reduz o tempo das habilidades vitais do seu esquadrão por um turno. Estabilizador dele: além de manipular o tempo, seu ataque básico aplica cura, em área para todos os aliados. Equilíbrio de divindade: ele manipula a barra de divindade, que é o ultimate. É o ultimate aqui, tá? Acelerando o acesso aos ataques mais devastadores da sua equipe. Por isso que todo mundo concordou comigo. Todo mundo concordou entre si, se concordar comigo foi ótimo, de que esse cara é uma peça-chave aí para o seu time. Bom, nós vamos para o último lendário, tá? Que é o Rei Macaco aqui, que é o Sun Yong-Kong. Função dele: ataque, irmão. Esse cara aqui é DPS puro, né? Vamos lá. Uma força ofensiva autossuficiente. Ele aplica buffs em si mesmo e escala o seu dano massivamente a partir deles, sendo quase impossível de ser removido do campo de batalha. O truque mortal: sua passiva concede imortalidade por 2 turnos ao receber um dano letal, trapaceando a própria morte. Onda de golpes: sua ultimate realiza 8 ataques aleatórios que curam ele mesmo, né? E roubam um turn meter dos inimigos. Ele vai roubar ali a vez do turno. É roubado esse cara, velho. E ataques conjuntos, né? Ele possui 50% de chances de se juntar a um ataque a um aliado, desencadeando danos fora do seu próprio turno. É uma peça-chave também para se ter no seu time. Agora vamos para os épicos. Ô, meu povo, agora a gente vai começar a falar dos lendários, né? Que eles citaram nos seus vídeos. Nós vamos começar aqui com a Brunilda, né? A Brunilda, a função dela é mitigação de dano. Um destaque absoluto desde o alpha. Brunilda prova que os heróis épicos não são apenas tapa-buracos, mas escolhas superiores a muitos lendários e a progressão em masmorra, para progressões em masmorras. Eu quero ressaltar aqui uma coisa que dois caras falaram lá no podcast, é que você tem mais facilidade de conseguir, devido ao pitch do jogo, você tem muito mais fácil de conseguir lendários e upar os lendários do que, os épicos do que os lendários, né? E eu tomei, assim, o maior cuidado de colocar aqui só os lendários, os épicos, que os caras deram muita ênfase. Então, todos os épicos que vocês observarem aqui, são épicos, assim, se você conseguir no jogo, pode, sim, upar ao máximo para que você tenha a sensação de que você testou, estressou ao máximo esses personagens, para quando a Fateless liberar o global ou o acesso antecipado, a gente possa ter certeza que a gente vai focar nesses caras, né? Afinal de contas, um beta serve para isso, para que você tenha um norte de quando o jogo for lançado, aonde você vai investir os seus recursos, né? Então vamos lá, quais são as mecânicas chaves que eu coloquei aqui para ela? Sobrevivência crítica: fornece o crucial buff de Radiance, mitigando ataques que limpariam a sua equipe. Controle contínuo: redução de dano combinada com controle de campo, essencial para boss.
que pune com agressão pura. Controle contínuo de novo. Redução de dano. Ah, esse aqui eu copiei 2 vezes, galera. Foi mal. Isso aqui foi erro meu, tá? O próximo é a nossa querida Cleópatra, né? Qual é a função principal dela? Suporte de alta utilidade. Os jogadores que buscam flexibilidade a longo prazo precisam investir nela. Olha, longo prazo. Não tô entendendo, né? Gente, isso aqui vai ser um RPG no estilo Raid Show. No estilo de outros RPGs que a gente conhece, porém com a mecânica bem otimizada e melhorada. E não é um jogo que você vai ficar top das galáxias, bam, 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 gostosão, com 30 dias de jogo, hein? Ele vai exigir um tempo legal de jogabilidade e eu tô apostando que vocês junto comigo vão ficar um bom tempo neste jogo. Evitar os pula-pula. Eu tô cansado de ficar pulando de jogo em jogo e a galera não ficar junto com a gente. Esse aqui, cara, não é o foco do meu canal fazer isso, mas esse aqui eu vou fazer, tá? Ou seja, me dedicar a um game exclusivo. Vou continuar trazendo outros jogos, mas esse aqui vai ser o meu queridinho. Manipulação de velocidade, ela altera a ordem dos turnos a favor da sua equipe. Sustento confiável. Ela mantém as barras de vida da equipe completamente alta, sob pressão constante. Mecânica de reviver. Uma rede de segurança crítica para reverter, desculpa, falei reviver ali, mas para reverter os erros estratégicos durante o combate, né? Reviver não, tá, gente? É reverter. Ali eu digitei errado. Próximo que a gente tem aqui, esse aqui a galera falou e muito desse cara. Bicho, parece que esse cara tinha que ser lendário, de tanto que o pessoal falou do Mordred, tá? O Mordred aqui, a função principal dele é disruptor de ondas. Gente, eu queria que vocês tivessem a sensação que eu tive ao ver ali a galera falar desse personagem. Cara, foi unânime, todo mundo falou desse cara, tá? A progressão em Godform exige um passar por ondas tensas de inimigos antes do chefe. O Mordred é um mestre projetado especificamente para desmantelar estas informações. Teve um americano, não, canadense, não, australiano, acho que teve australiano. Eu não sei se é australiano ou canadense, tá? Cara, ele falou que ele tava preso no jogo e não conseguia avançar. E ele conseguiu o Mordred. Ele não esperava o efeito que ele ia ter desse personagem. Dizer ele que dizimou. Porque ele ficou parado ali 1 ou 2 dias no lugar que ele não conseguia passar, porque ele tava farmando recursos pra poder upar os heróis. Bicho, quando ele ganhou o Mordred, diz ele que detonou, diz ele que passou o cerol, meu querido, se for falar em português, né? E avançou assustadoramente nas fases, tá? E ele não tava perfeito, segundo ele não tava do jeito que ele queria ainda. Rapaz, me deixou com a pulga atrás da orelha em relação a esse cara aqui. Vamos lá. Controle de multidão, dano em área aqui, né? Tá vendo? Controle em área. Aplica debuffs incapacitantes, que travam a progressão de hordas inteiras. Sinergia aqui de progressão. Um herói obrigatório para escalar rapidamente os níveis das masmorras de equipamentos e afinidades durante as 3 semanas betas, né? Falei 3 semanas betas aqui porque a gente está estimando que este beta dure em uma média de 3 semanas. E esse beta ele vai ser dividido em fase 1 e fase 2. Né? Fase 1, a apresentação dos personagens. Fase 2, a apresentação dos PVPs, né? Isso é o que a gente está estimando pelos vídeos que a gente escuta aí a galera falar. E agora a gente vai para a última personagem aqui dos épicos, que é a Lady Shock. Qual é a função principal dela? Flexibilidade e utilidade. Então, ao contrário de heróis de força bruta, a Lady Shock aqui, ela garante que sua conta não fique presa quando o meta de combate mudar ou os chefes específicos exigirem soluções criativas. Aí as 2 vantagens que eu coloquei para ela aqui, né? O kit de alto valor. Ela fornece ferramentas estratégicas extremamente raras que preenchem lacunas em esquadrões voltados para masmorra. Vocês estão observando ali que tem personagem que é pro Rift, personagem que é para masmorra, personagem que é para história. E isso tá, assim, deixando bem claro e evidente que nós não vamos ter que focar em somente um time. Nós vamos ter que ter mais de um personagem pra gente ter a diversificação na hora da gente for lutar. Olha que legal, velho. Eu adoro esse negócio de sair da... Eu tenho 5 personagens aqui, eu vou com esses 5 personagens até o final do jogo. Não, velho. Não vai funcionar assim, não. Investimento seguro. É um herói que manterá seu valor muito além das fases iniciais do jogo, escalonando perfeitamente para o mid e late game. Olha que legal. Um personagem épico que foi dito pelos desenvolvedores, pra galera que tá ali, pros produtores de conteúdos que estão fazendo os podcasts junto com a Fateless, deixaram... Isso aqui também foi uma observação unânime. O próprio Simon falou que a Lady Shock é uma personagem de mid late game, cara. Olha que legal. Agora vamos pro raro? Então, galera, a gente emenda aqui agora pro raro. E eu separei um único personagem. Eles falaram de vários personagens, mas como eu falei pra vocês, eu tomei o carinho e cuidado de trazer aqui pro canal somente aí os personagens, né, que foram realmente citados por todos que eu olhei. E na parte de raro, a Isolde foi unânime, tá?
A função principal dela é suporte garantido na campanha. Novamente aqui eu vou lembrar vocês do que eu acabei de falar no próximo sessão, na sessão passada ali. Que nós vamos ter heróis que são específicos pra campanha, heróis que são específicos pra masmorra, heróis que vão ser específicos pro PVP. Cara, esse jogo tá prometendo. E eu, sim, confesso pra você que às vezes eu fico com medo de me decepcionar, tá? Mas eu acho que pelo carinho e zelo que esses caras estão demonstrando, duvido que esse jogo vai decepcionar a gente. Vamos lá. Como é que a gente ganha a Isolde? Tranquilaço, cara. Ela é desbloqueada de forma garantida na campanha. Basta jogar que você vai ter ela. Então o jogo já vai te entregar aí uma personagem estratégica para que você consiga evoluir legal nas campanhas aí do jogo e no seu farm também. Vamos lá para o fator meta dela. Cura reativa. A passiva de Isolde cura todos os aliados sempre que um Defender da sua equipe for atacado. Atacou um tanque, atacou um cara que tá defendendo, pronto, cura pra todo mundo. Escalonamento. A cura é baseada em 5% do HP máximo da Isolde. Por isso que eu coloquei aqui o segredo do HP. Quanto mais vida a gente conseguir atribuir a Isolde, mais cura ela vai dar pro nosso time. Estratégia de equipamentos, tá? Equipe é com um set de HP e, se puder, uma arma que a gente chama aqui de Grail, né? Para multiplicar a sua cura exponencialmente. Eu ainda não fiz um vídeo de armas. Eu tava com medo de fazer vídeo de armas porque não tem muita coisa, os caras não falam muitas coisas ali. Mas da mesma maneira que eu fiz aqui dos heróis, eu vou tentar fazer das armas, tá? Bom, galera, e agora eu vou passar aqui um feedback pra vocês. Na verdade não é um feedback, é um flashback, né? De algumas coisas que eu já havia falado e só vamos reforçar nesse vídeo aqui. Sobre o sistema de imprints, né, onde que você ali vai sacrificar um personagem para que você extraia a passiva dela, desse personagem que você sacrificou, para colocar numa arma específica que você vai colocar num personagem que está no seu campo de batalha. Isso aqui é uma novidade que eu achei sensacional e eu acredito que vai ser um divisor de águas aí na hora da gente construir equipes para PVP e equipes para PvE. Mais um flashback aqui, a evolução de combate, né, voltando a falar ali no sistema de fé, né, que o sistema de velocidade estava complexa e eles enxergaram isso no alpha, né? O sistema de iniciativa ali estava muito ruim e eles modificaram agora pro beta, incluindo o sistema de fé. Não vou ficar repetindo, só tô renovando aí o flashback para quem não viu. Vai no meu canal e assiste, tem um vídeo específico só falando disso aqui, tá? E pra gente finalizar aqui, na verdade, não, tem mais um slide ainda. É a parte que tira aquele medo que você tinha de não vou jogar esse cara no meu celular. Eu tenho um amigo aí que me segue, que é o Valtinho, tadinho, ele ficou preocupado se vai jogar o jogo ou se não vai. E esta tecnologia, essa coisa que eles estão fazendo aqui, usando a galera que é veterana na indústria de produção de games, mais a criação artística, as pintadas à mão ali, para diminuir o frame, o quadro que a galera usa para poder renderizar essas cores. Isso vai dar aí uma probabilidade muito grande de celulares inferiores estar jogando o jogo. Olha que legal. Eles vão abraçar uma gama bem grande aí de personagens. Bom, e aqui é o final, tá? O jogo realmente entrou em Defcon 4, né? O que a gente explicou. Isso significa que, vamos ler aqui pra vocês, a arquitetura base está trancada. O desenvolvimento agora está estritamente focado em corrigir apenas bugs de médio, alto e crítico risco para garantir o quê? Estabilidade máxima no lançamento. O código está uma delícia. Missão: prepare-se a sua equipe, estude um meta, domine o sistema, acesso antecipado será implacável. Então, todas as informações que o Titio está trazendo para o canal é para vocês. Eu não tenho vínculo nenhum com ninguém da Godforge, ninguém da Fate. Os caras nem sabem que eu existo. Os caras nem sabem dos meus vídeos. Acho que nunca assistiram um vídeo meu. Então eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou recebendo cascalho. Eu estou fazendo isso aqui para realmente nós termos uma excelente comunidade brasileira de Godforge. É uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que cresce, uma comunidade que consegue trazer aí novidades e às vezes peneirar coisas que ninguém conseguiu descobrir. Esse é o intuito do Titio Rômulo trazendo os vídeos de Godforge. Checklist final, encerramento das inscrições vai até 14 de maio. Mano, vai no fatelets.gg, nome, e-mail, marca os 2 checkbox e vem, cara, botar a mão nessa obra de arte no dia 19 de maio. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aí e eu queria saber também de vocês se esta demonstração dos heróis que eu fiz aqui, qual deles, não vou dizer lendário, mas ali dos épicos, qual você vai correr atrás, que você vai tentar assim, vou summonar e torcer pro Pitch me trazer aquele herói épico. Quem é aquele? Coloca no comentário aqui, eu queria saber. E brother, deixa o like aí, velho.
like aí e joga esse vídeo nas suas redes sociais. Lembrando que na descrição do vídeo temos as nossas redes sociais, a gente tem um Telegram específico do jogo, basta você clicar lá que eu te aprovo. E também a gente tem, pra quem não tem o Telegram, tem o Discord, a gente também tem o Discord que eu criei no meu canal, porque o Discord vai ter a possibilidade da gente ter uma sala de bate-papo do jogo exclusiva ali no Discord. Show de bola? Eu fui, galera. Até o próximo vídeo.